Então, o método se resume a resolver essas duas equações. Então, a primeira equação é essa U1' y1 mais U2' y2 igual a zero. E a outra que é a equação estrela aí, de substituir a equação, a solução dentro da equação, ficou resumida a isto daqui, mais U2' y2' igual a f de x. Vejam, duas equações e duas incógnitas, funções desconhecidas, U1' e U2'. Portanto, se eu resolvo, encontro quem é o U1' e o U2', basta integrar para encontrar o 1 e o 2 e acabou-se o problema. Não é? Então, eu preciso resolver esse sistema. Ok. O que seriam, vamos dizer, os coeficientes deste sistema? É y1 que eu conheço, y1' que eu conheço, é só derivar, y2 e y2'. Então, vocês lembram lá do ensino médio da regra de Cramer? Para resolver sistemas? Eu vou usar a regra de Cramer aqui, adaptada a este tipo de sistema, né? Eu vejo que o determinante dos coeficientes, vocês já viram este determinante antes. Olha só, quem é esse determinante? y1, y2, y1', y2'. Quem é esse determinante? Isso, Wronskiano. E eu sei que dentro do meu intervalo I, esse Wronskiano é sempre diferente de zero, dentro de I. Portanto, eu vou poder dividir por este Wronskiano. Porque ele nunca se anula para soluções linearmente dependentes. É o Wronskiano y1, y2. Vou chamar simplesmente de W aqui, tá? Então, o que diz a regra de Cramer aqui para este sistema? A ideia é que eu substituo para encontrar a variável U1', eu vou calcular o seguinte determinante. Então, quem é U1'? É igual ao determinante. A coluna dos coeficientes de U1' eu substituo pelo lado direito, ou seja, 0 f de x. E permaneço com os coeficientes y2, y2'. Então, isso daqui é a regra de Cramer. Tá? E aqui eu divido pelo determinante dos coeficientes que eu já vi que é W, que é o Wronskiano. Ok? Então, este é o U1'. Outra forma de escrever isto é f de x é o múltiplo desta coluna. Portanto, propriedades do determinante, também posso fazer isto. Substituir aqui por 0, 1. E esta é, na realidade, a formulinha que aparece lá no livro de vocês. O livro chama isto daqui de WI, W1. Ou seja, cada coluna que é substituída do Wronskiano, ele muda o índice. Então, o 1' é isso. E o 2' é a mesma coisa, só que eu ponho agora o 0 f de x aqui, y1, y1' aqui, e o W.
Tá certo? E usando essa notação do livro, f de x, isto daqui agora é 0, 1, y1, y', isto é o que o livro chama de W2, que é o Wronskiano com a coluna 2 substituída pelo vetor 0, 1. Tá? E com isso basta integrar. Agora basta integrar. Eu calculo este determinante, este daqui é y1, este daqui é menos y2, e é só calcular e integrar o 1', o 2', para encontrar o 1 e o 2. Tá certo? Só uma observação, nessa integração, novamente, eu posso tomar a constante arbitrária da integração como sendo 0. Porque notem que se a constante, quando eu integrar, aparecer uma constante mais c, y1, cy1 já aparece aqui. Então, não precisa considerar a constante arbitrária como sendo um valor de fato arbitrário. Eu posso escolher como sendo 0. Então, vamos aos exemplos. Alguma dúvida, gente, até aqui? Tá claro? Vão me interrompendo, hein? Qualquer dúvida... Então, a vantagem deste método é que resolve todos os casos anteriores que nós vimos e mais casos com funções com coeficientes variáveis. Sim. O Wronskiano eu sei que é sempre diferente de 0, é uma função. A integração não fica muito difícil, não? Difícil? Sim, quando eu vou encontrar. Porque eu posso ter qualquer tipo de função, então... Exatamente. Pode ficar muito difícil e virar um problema absolutamente teórico, ninguém calcula. Mas vamos ver se que a gente consiga, de fato, trabalhar isso tudo aqui. Tá certo? Vamos ver um exemplo. Não é? É muito bonita a teoria, né? Mas agora vamos calcular realmente, pôr a mão na massa. Então, olha só, esta equação é uma equação de Euler-Cauchy. Quando eu igualo a 0, a homogênea associada a esta equação. Agora eu vou colocar o lado direito igual a x², tá? E eu gostaria, portanto, de encontrar a solução particular deste exemplo. Vejam que não tem jeito de passar direto para particular. Eu tenho que conhecer a solução complementar. Senão, não faço nada com este método. Tá certo? É necessário, para poder escolher o 1, y1, o 2, y2, conhecer y1 e y2. Então, primeiro passo, resolver a homogênea associada. Então, x² y2', menos 3xy' mais 4y igual a 0. Equação de Euler-Cauchy, tá certo? E, portanto, a solução eu sei que é do tipo x elevado a r. Eu derivo e substituo na equação. Segunda derivada, primeira derivada é rxr menos 1. Segunda derivada, r menos 1, xr menos 2. Substituindo na equação, x², r menos 1, xr menos 2, menos 3xr, xr menos 1, mais 4xr igual a 0. Tá certo? O que é a propriedade de Euler-Cauchy? Que eu sempre sou capaz de fatorar
De cada termo, um XR. E o que sobra é a equação característica de Euler-Cauchy. R menos 1, menos 3R mais 4, igual a zero. Portanto, R ao quadrado menos 4R mais 4 igual a zero. Isso é a mesma coisa que R menos 2 ao quadrado igual a zero. Daqui eu tiro que R igual a 2 é uma raiz de multiplicidade 2. Portanto, é o caso de raiz repetida de Euler-Cauchy. Então, eu sei que a solução é C1x ao quadrado. Nós já provamos quando a ordem é 2. Aparece um logaritmo, log x. Tá? Isso a gente já viu algumas aulas atrás. Quando a raiz é repetida para Euler-Cauchy, a segunda solução linearmente independente é essa. Como é que a gente prova que é essa? Que método que eu usei para provar? Eu conheço uma solução, redução de ordem me produz a segunda solução. Foi assim que a gente provou que era logaritmo de x. Pronto, então o primeiro passo é conhecer isto. Segundo passo, YP vai ser o 1x ao quadrado mais o 2x ao quadrado log x. Obviamente, este problema eu estou trabalhando no intervalo x positivo, tá? Porque eu estou olhando para os coeficientes dividindo por x ao quadrado aqui. Tá? Eu não posso dividir por zero. Então, eu restrinjo a esse intervalo. Tá? E, portanto, tudo isso faz sentido. Eu não preciso do módulo. Ok. Uma vez tendo a candidata, aqui eu tenho duas opções. Uma é esquecer que eu tenho fórmulas, ou seja, esquecer que eu tenho este sistema e simplesmente, gente, derivar e colocar dentro da equação. Funciona? Funciona. Ah, e se eu for direto para o sistema? Funciona. Tá? Eu vou fazer uma vez, porque eu sei que vários alunos, pelo menos quando eu estou corrigindo provas, preferem realmente, esquece de sistema, sai derivando e vai colocando. Tá certo? Vai colocando. O que eu fiz na teoria, vocês fazem na prática. Ou seja, eu derivo a primeira vez. YP'. Quem que eu tenho? O 1, linha, x ao quadrado, mais, eu coloco aqui, mais o 2, linha, x ao quadrado log x. Agora, quando eu estou derivando este termo, estou colocando separado para ficar fácil de zerar. Aqui eu tenho o 1, 2x, mais o 2. Quem é a derivada de x ao quadrado log x? Então, aqui é a regra do produto aplicada aqui. Regra do produto, 2x log x, mais x. Ok? Qual é a condição que eu imponho neste momento? Que isto daqui seja zero. Eu não quero aumentar a ordem da derivada de U1' e U2'. Não quero chegar em U1 duas linhas e U2 duas linhas. Tá? Aqui tudo certo? Eu usei a regra do produto para x ao quadrado log x, dá 2x log x. Mais x ao quadrado, a derivada do log x é 1 sobre x, portanto, tem x aqui. Tá certo? Agora eu calculo YP duas linhas.
YP duas linhas é igual. Agora, isto é zero. Não preciso derivar. Vou derivar isso daqui. Então, eu tenho U1' vezes 2x mais 2 vezes U1. Ou seja, eu derivei usando a regra do produto aqui. A mesma coisa, mais U2', 2x log x mais x, mais U2. Agora eu derivo o que está aqui. A derivada de 2x log x, regra do produto, é 2 log x, eu derivo primeiro x, e agora derivando o log x, eu tenho mais 2. Mais a derivada do x, que é 1. Mais 1. Ok? Agora eu jogo tudo isso dentro da equação diferencial. Então, eu coloco x ao quadrado, que multiplica yp duas linhas. Então, eu tenho U1', 2x. Eu vou escrever assim, 2U1 mais U2', 2x log x mais x, mais U2, 2 log x mais 3. Pronto, tudo isto é o YP duas linhas. Agora, gente, eu já sei da teoria o que vai acontecer quando eu acabar de substituir os termos. Os termos em U1 tem que zerar. Os termos onde eu fatoro o 2, os termos que possuem o 2 vão zerar. Eu tenho que estar atento a isso, porque sabendo a teoria, se eu cometer um erro de sinal, não vai zerar, né? Então, é um jeito de checar que está tudo ok. Então, eu substituí YP duas linhas. Agora, menos 3x que multiplica YP'. YP' são estes dois termos. O 1, 2x mais o 2, 2x log x mais x. E, finalmente, 4y mais 4y, que é o 1, x ao quadrado, o 2, x ao quadrado log x. E tudo isso tem que ser igual a x à quarta. Então, primeira coisa, eu já saio procurando os termos em U1. Eu saio procurando os termos em U2, para que zerem mesmo. Então, vamos lá. Coletando os termos em U1. U1. Aqui eu tenho U1. E aqui eu tenho U1. Então, vejam, eu vou ter 2U1 x ao quadrado, porque eu tenho que multiplicar por este, menos 6U1 x ao quadrado, mais 4U1 x ao quadrado. O que aconteceu? Zerou. Tá ok. Agora os termos em U2. É este e este. Então, vamos escrever esses termos em U2. Então, eu tenho menos 6x2 menos U2, 6x2 log x, menos U2, 3x2. Tá? Eu tenho este termo daqui, mais U2, x ao quadrado, 2 log x, mais U2, 3x ao quadrado. E, finalmente, este mais
4U2x ao quadrado log x. Deixa eu apagar aqui, log x. Log x. Tá? Então, vamos ver se estes termos eram. Este é 6x ao quadrado log x, mais 2x ao quadrado log x, mais 4 zeram. E este zera com este. Então, vejam, é uma forma de checar que eu substituí tudo corretamente. Tá? Aqui tá certo. Porque eu sabia que, na teoria, esses termos precisam zerar. E, portanto, quem que sobra? Sobram os termos em o 1' e o 2', que é esse daqui e este daqui. Então, sobrou mais o 1', 2x ao cubo, mais 2x, 2x ao cubo, mais o 2', 2x ao cubo log x, mais x ao cubo. E tudo isso tem que ser igual a x à quarta, que é o lado direito. Então, os termos em amarelo e em roxo aqui zeraram. Eu tenho uma equação pequena em U', U2', que é o que a equação estrela do nosso método, que é substituir na equação, precisa satisfazer. E a outra é esta condição daqui. U', esta C0. Agora, eu quero pegar essas duas equações e comparar com o meu sistema. Para ver, é a mesma coisa? Se eu tivesse ido direto ao sistema, eu teria encontrado a mesma coisa? Tem que ser, né? Vamos ver o que que acontece? Então, olhando para este sistema aqui. Então, vamos lá. Eu vou escrever o que eu encontrei substituindo dentro da equação. Obviamente, eu chego na mesma coisa, porque eu deduzi o método em geral, né? Mas, inicialmente, não parece a mesma coisa. Então, eu tenho o 1' ali da equação, x ao quadrado, mais o 2', x ao quadrado log x igual a 0. A outra equação que eu tenho, 1', 2x ao cubo, mais o 2', 2x ao cubo, log x, mais x ao cubo. Isso tem que ser igual a x à quarta. Então, isso daqui, gente, é o que eu deduzi substituindo na equação. Tá? É o que sobrou. É este sistema. Se eu tivesse usado diretamente a fórmula, e aqui eu quero chamar atenção a esse ponto, porque usando diretamente a fórmula, então pela fórmula, obviamente eu tenho que ter a mesma coisa, mas olha o que que acontece aí. O 1', y1, mais o 2', y2, que eu já calculei, igual a 0. Primeira equação, idêntica. Segunda equação, eu tenho o 1', y1', ó, 2x. É a derivada pela fórmula. Mais o 2', 2x log x mais x, é a derivada. 2x log x mais 1, né? É 2x log x, aí eu derivo mais x, tá certo. Igual a, agora, igual a quem? Pela fórmula, igual a quem?
Voltamos para a equação. Quem que eu tenho que pôr lá pela fórmula? Eu vou colocar x à quarta? Não, porque eu deduzi essa fórmula, se vocês lembram bem, onde está? Ó, tá aqui. Eu deduzi essa fórmula com um 1 aqui, ó. Então, o f de x para aquela fórmula, eu tenho que olhar para a equação desta maneira. Então, quem é o f de x desta equação daqui? X ao quadrado. Eu tenho que ter um 1 aqui. Então, o que eu coloco aqui não é x à quarta, é x ao quadrado. Agora, esta equação e esta são a mesma? Agora sim, porque esta é x ao quadrado vezes esta. Divido esta por x ao quadrado e chego nesta. Tá certo? Então, quando eu não estou usando a fórmula, aí é isso. Eu tenho a candidata, a solução, eu derivo, imponho a condição para essas derivadas em U1' U2' não aumentarem e jogo dentro da equação e resolvo. Se eu fizer tudo certo, isto vai zerar. Tá certo? E tudo funciona. Agora, é lógico que se vocês lembram da fórmula, tem menos chance de erro, porque aqui, nestas continhas, se não zerar, vocês vão ter que ir atrás de procurar, né? Por que que não zerou? Onde que está o problema? Mas funciona dos dois jeitos. Tanto começando do zero, como indo direto para a fórmula. Agora, o que que acontece? Erro super comum. Colocar x à quarta aqui. E aí vocês vão errar, né? Porque aí vocês não estão resolvendo para encontrar o 1 e o 2'. Tá claro, gente? Então, pode vir direto pela fórmula, tomando esse cuidado da escolha do f de x. Tá? E outra, aqui também nós temos o Wronskiano, certinho. Né? E aqui é o sistema substituindo dentro da equação. Ok, então vamos lá. Agora calculando o Wronskiano. O Wronskiano, portanto, é x ao quadrado 2x. X ao quadrado log x e 2x log x mais x. Então, esse Wronskiano é a mesma coisa que 2x ao cubo log x mais x ao cubo menos 2x ao cubo log x. Cancela, cancela, e o Wronskiano é x ao cubo. Esse Wronskiano se anula? Dentro de I, quem é I? Está aqui o I. I é este conjunto, x positivo. Então, não se anula. Que nós sabemos que isso é uma condição para ser linearmente independente. Agora, resolvendo. Quem é o 1'? O 1', portanto, é 0x ao quadrado, x ao quadrado log x e 2x log x mais x, dividido por x ao cubo, que é o Wronskiano. Eu já calculei. E isto é menos x à quarta log x sobre x ao cubo. Então, eu tenho menos x log x. Esse é o 1'. E o 2' é igual a 0x ao quadrado. Aqui eu tenho x ao quadrado 2x, dividido pelo Wronskiano x ao cubo,
Portanto, x à quarta sobre x ao cubo igual a x. Então, encontrei o 1', o 2'. Agora eu integro. O 1' é a integral, para obter o 1, é a integral de menos x log x, dx. Aqui eu uso partes, eu chamo log x de u, e dv é x dx. Portanto, quando eu uso partes, u vezes v, então v é x ao quadrado sobre 2. Então, u vezes v é x ao quadrado sobre 2 log x, menos v du. Menos, e obviamente eu estou esquecendo, né? Como sempre, o menos, este menos aqui de fora, vamos deixar aqui, tá? Então, menos v du, quem que é du? Du é 1 sobre x dx. Então, v du é x sobre 2. Então, eu já tenho, e esta integral é a mesma coisa que x ao quadrado sobre 4. Esse 2 aqui. Então, eu encontrei quem é o 1. E o 2 é fácil, o 2 é x ao quadrado sobre 2. Então, escrevendo a solução particular, nós encontramos a solução desse problema. Portanto, YP é igual a U1. O 1 é menos x ao quadrado sobre 2 log x, menos com menos mais, x ao quadrado sobre 4. Isso tudo é U1. O 1 multiplica quem? Multiplica x ao quadrado. Mais, quem é o 2? O 2 é o x ao quadrado sobre 2, que multiplica o y2, que é x ao quadrado log x. Essa é YP. Agora, fazendo as contas, quem que sobra? Este termo cancela com este e sobra x ao quadrado, não, x à quarta sobre 4. Ou seja, todas essas contas para encontrar essa solução. Mas vejam, esta é uma solução da não homogênea. Significa que se eu derivar 2 vezes, vamos checar. Eu tenho x ao quadrado, y duas linhas, menos 3x y' mais 4y igual a x à quarta. O que eu estou dizendo é que se eu colocar yp aqui, eu resolvo essa equação. Bom, vamos ver. Quem é yp'? É 4x ao cubo, é x ao cubo, portanto. Cancela com 4. Quem é o yp duas linhas? É 3x ao quadrado. Ou seja, quando eu coloco aqui 3x ao quadrado, quando eu coloco aqui x ao cubo e aqui x à quarta sobre 4, o que que acontece? Eu encontro x à quarta, deveria encontrar. 3x à quarta menos 3x à quarta. Cancela. Mais 4 vezes x à quarta sobre 4, x à quarta. Então, encontrei uma solução da não homogênea. Então, gente, é para entender que realmente a YP resolve a não homogênea. E agora eu tenho a solução geral. Quem é Y geral? É C1x ao quadrado, C2x ao quadrado log x, mais
x à quarta sobre 4. Esta é a particular. Tá certo? Quando eu jogo isto dentro da equação, eu estou produzindo zero do lado direito. E isto está sendo responsável para conseguir este f de x. Então, eu uso a complementar com a particular para encontrar a solução geral da equação. Tá certo? Bom, como eu disse, o método se generaliza completamente, sempre com essa ideia de que quando eu derivo o yp, ou seja, eu sei que o yc, vou fazer no caso de 3, C1, Y1, C2, Y2, C3, Y3. Portanto, o YP, quem que é? O 1, Y1, o 2, Y2, o 3, Y3. Quando eu preciso derivar, vejam o que que acontece. Vamos derivar. YP', U1', Y1, U2', regra do produto. Então, eu vou colocar estes termos primeiro e agora as derivadas dos segundos termos. O que que eu quero zerar? Eu quero zerar justamente os termos em U1'. Então, eu preciso zerar esses termos para que essa derivada não cresça. Só que aqui eu preciso também da segunda derivada. Então, quando eu olho para a segunda derivada, quem que aparece? U1', Y1', U2', Y2', U3', Y3', mais U1, Y1 duas linhas, U2, Y2 duas linhas, U3, Y3 duas linhas. Quem que eu quero zerar? Estes três primeiros termos. Justamente para não deixar essa derivada crescer. Só que com estas duas equações e mais a equação LYP igual a F, eu já tenho 3 incógnitas e 3 equações. 3 condições impostas ao sistema. Não posso colocar mais. Portanto, quando eu escrevo a fórmula para a equação de terceira ordem, vai ser muito parecida, só que eu tenho mais uma equação. Esta é a equação em amarelo. Então, esta primeira equação vem aqui. Esta segunda equação daqui é esta daqui, U1', Y1', U2', Y2', U3', Y3', igual a zero. E a última, quando a gente substitui esta equação daqui, não vou fazer as contas, mas é reduzido a isto. Y1 duas linhas, U2', a mesma coisa ocorre com os termos em U1 e U2. Y3, duas linhas, igual a esse f de x, que tem que ser muito bem escolhido. Então, quando eu olho para os coeficientes, quem são os coeficientes deste sistema? É o Wronskiano, olha aí. Então, eu tenho exatamente
o W, que é dado por Y1, Y2, Y3. Y', Y2', é o Ronskiano de 3 soluções. E eu sei que isso é diferente de zero, então isso é o Ronskiano. E as fórmulas são idênticas, porque eu vou usar a regra de Cramer aqui. Então, eu tenho fórmulas deste tipo, que a primeira coluna é substituída por 0, 0, f de x, no numerador. A segunda, 0, 0, f de x, para encontrar o 2, tudo dividido pelo Ronskiano. Então, isso vale para qualquer ordem. Vejam que é um método, a menos realmente da integração, muito fácil de ser aplicado. Ou seja, a fórmula em geral é U' igual a UI, perdão. UI é a integral do WI f de x sobre w dx. Essa é a fórmula dos coeficientes para a ordem 3, qualquer ordem.